Prezados ouvintes, sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, podcast da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Aqui você ouve temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. Estamos na Praia Vermelha observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo. Bem-vindos a mais episódio do nosso podcast. Hoje vamos explorar um tema que tem sido alvo da observação de quase todos os atores do cenário político mundial: a atual situação do conflito entre Israel e o Hamas. O nosso convidado de hoje é o professor Sandro Teixeira, do Instituto Meira Matos, da nossa Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Recentemente, na primeira semana de fevereiro, o professor Sandro deslocou-se para Israel e pôde observar em loco a região do conflito. Vamos então aproveitar essa viagem do professor Sandro. Nesse momento, aproveitamos para mais uma vez agradecer pela sua presença, agradecer o convite. E vamos iniciar a nossa conversa aproveitando, além da sua viagem, o grande conhecimento que o senhor tem como pesquisador dessa questão israelo-palestino, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse conflito. Professor, vamos ser diretos logo na nossa primeira pergunta. O que o senhor viu na área de conflito? O que mais lhe chamou a atenção durante a viagem? Bom, é um prazer estar aqui no Panorama, falando um pouquinho sobre essa viagem. Sem dúvida, uma oportunidade enorme para um pesquisador, para alguém que trabalha com o estudo do conflito, com o estudo da guerra, ter a oportunidade de poder visitar a região acossada pelo conflito, sem dúvida, é algo muito especial. E talvez o que mais tenha me impactado tenha sido o contato com a população israelense, ver como é que a guerra mudou o seu dia a dia, como é que ela afeta, como é que ela impacta. E nisso, talvez a coisa que mais impressiona, desde o primeiro momento que você bota o pé em Israel, já no aeroporto, é a questão dos reféns. A questão dos reféns realmente ela é algo que impressiona pela mobilização que atingiu na sociedade israelense. Atualmente basta que a gente ligue qualquer noticiário que a gente vai se deparar com essa questão dos reféns. Como é que o que o senhor pode trazer para a gente? Como é que o senhor sentiu o sentimento que o próprio povo de Israel tem com relação a esses reféns que ainda estão sob o controle do Hamas? Bom, a questão dos reféns é sem dúvida aquilo que unifica a sociedade israelense, é aquilo que toca, conecta mesmo os extremos políticos, da extrema esquerda à extrema direita, todos desejam a volta dos reféns. Mas esse desejo da volta dos reféns, obviamente, é um desejo de que eles voltem vivos, de que eles voltem bem. Mas, se isso não é possível, que eles voltem no estado que eles estiverem. Inclusive, nós estivemos conversando um pouco antes da gente iniciar a nossa gravação, e eu gostaria que o senhor pudesse passar para os nossos ouvintes uma coisa que me chamou muita atenção quando o senhor fala do pouso das aeronaves, né? O senhor próprio pôde usar isso aí, ver em loco, e o que tem a ver esse pouso de aeronave com essa situação dos reféns? Quando você chega, né, eu cheguei e saí de Israel com um voo da companhia aérea israelense, né, da El Al, e quando você toca o solo em Tel Aviv, a primeira coisa que o comandante da aeronave diz não é aquela coisa básica que a gente ouve quando a gente pega um voo, né? Chegamos à cidade X, o tempo é X, a hora é X. Não, você ouve. Quero agradecer às Forças Armadas pelo trabalho de manter o nosso país seguro e esperamos que todos os reféns voltem, todos eles voltarão para casa. Então isso impacta muito. E essa mensagem é tão poderosa que quando eu saí de Israel, meu voo no caminho para o Brasil, ele foi de Tel Aviv para Roma. Quando o avião da El Al pousou em Roma, foi dito a mesma frase. Agradecemos às nossas Forças Armadas por manter o nosso país seguro e esperamos que todos os reféns voltem e estejam conosco novamente. Então, esse tema dos reféns é um tema que mobiliza muito fortemente a sociedade israelense. Você tem uma pressão enorme contra o governo, e eu digo contra o governo porque isso é entendido por alguns atores políticos que estão no governo hoje israelense como algo que seria até meio que contra o governo, como se fosse uma oposição. Mas a leitura da sociedade israelense é que a causa dos reféns não é uma oposição ao governo, é uma demanda popular. Então, nesse sentido, o que a gente observa, o que a gente vê, o que a gente sente estando lá, e eu estive na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, que fica de frente para o Ministério da Defesa,
e o comando, né, o quartel conjunto das Forças Armadas, das Forças de Defesa de Israel, é que essa, isso não vai terminar até o retorno do último refém, mesmo que esse refém esteja morto. Quando eu estava lá, o número de reféns estava em 79, já reduziu agora, e pelo menos 30 a 35 eram estimados pelas Forças de Defesa de Israel como mortos. Então, eram Entre desses 79 que tinham, dentro né? dos 79 eram tidos como pelo menos 30 a 35 Porque eu já mortos. acredito que, se eu não me engano, foi ontem que a gente teve o retorno de 3 corpos, né? Parece que a mídia divulgou isso aí, 4 corpos. 4. E como é que isso é visto pelos israelenses? Nesse caso que você está tratando é um caso muito especial, porque desses 4, tem um deles é um senhor de bastante idade, um, um senhor muito humanitário, que era o Oded Lifshitz, e os outros 3 corpos são algo que capturou a mente israelense, que é a família Bibas. É a mãe, Shiri Bibas, e os 2 filhos, Ariel e Kfir. Ariel, uma menina de 2 anos, Kfir, um menino de 8 meses. E o Hamas, durante a guerra, no ano passado, anunciou que essa família teria morrido em decorrência de um ataque aéreo. Embora exista essa possibilidade, muitas pessoas na sociedade israelense se recusam a acreditar. Porque as imagens são muito cativantes da família Bibas. E eu particularmente fiquei muito impactado por essa história, porque eu tive de frente para a casa da família Bibas no kibbutz de Niroz. Então, é algo que impacta muito. Os brinquedos caídos no chão, sabe? Uma família que foi literalmente tirada de seu lar. O pai, que é o Yarden Bibas, ele foi libertado há, há, algum, há 2 trocas de reféns atrás, se eu não estiver enganado, 2 ou 3. Ele foi libertado, e ele estava vivo em boa condição de saúde, mas ele foi capturado pelo Hamas longe da família. Ele provavelmente estava lutando na defesa do kibbutz quando esse kibbutz foi atacado e tomado pelo Hamas. Porque o termo é esse. E esse kibbutz em especial que a gente teve a oportunidade de visitar durante a viagem é algo que é muito chocante, muito chocante. Eu acho que já deu para a gente ter a exata noção do impacto que essa situação de reféns tem causado na sociedade israelense. E eu acho que agora a gente pode mudar um pouquinho de foco e ir para outro assunto que é bastante colocado na mídia atualmente, que é a chegada do presidente Trump ao poder. E nós vimos recentemente uma declaração do próprio presidente dos Estados Unidos dizendo que ele iria se apossar da faixa de Gaza. O senhor teve a oportunidade de estar lá, em loco, no local, conversando com os israelenses, conversando com outros envolvidos no conflito. Qual a repercussão dessa declaração do presidente Trump na região? Recebida com um misto de tentar ler isso com alguma esperança de que isso possa melhorar a situação no conflito, a situação israelense, mas ao mesmo tempo com muita cautela. Porque quando ele fez essa declaração, ele disse que enviaria os palestinos para a Jordânia e para o Egito. Jordânia e Egito são os 2 países que têm acordos de paz com Israel. Egito em 1979, Jordânia em 1994. Então, são 2 atores árabes com quem Israel consegue conversar. E Israel é muito ciosa desse diálogo, tanto com a Jordânia quanto com o Egito. Então, alienar Jordânia e Egito nesse momento é um movimento não desejado por Israel. Israel não tem a vontade de alienar nenhum dos 2, inclusive porque o Egito tem um papel preponderante na negociação com o Hamas. Ele faz uma ponte. Para que se tenha uma ideia, o Abdes Fattah, que é o chefe da inteligência egípcia, ele é um dos principais negociadores entre Israel e Hamas. Ele faz esse papel de ponte, tal como vários funcionários públicos do Catar, mas ele é uma das principais figuras nesse processo, e é um interesse do Egito em mediar esse conflito, é um interesse nesse sentido, porque se esse conflito continua, isso gera um problema para o próprio Egito, tanto que o Egito aumentou de maneira relevante a sua presença militar na faixa de Gaza, especialmente na vizinhança de Rafah, do lado egípcio,
para que fizesse o devido controle de trânsito ali, uma vez que o Egito mantém em diversos momentos a passagem de Rafah fechada, o que impede que palestinos saiam da faixa de Gaza e migrem para o Egito. E também, isso também se dá porque tanto os jordanianos quanto egípcios não têm uma boa relação com os palestinos. Os jordanianos, por exemplo, receberam muitos palestinos, boa parte da população da Jordânia hoje é de origem palestina, mas em 1970 você teve uma tentativa de golpe para derrubar o governo jordaniano por parte de organizações militantes palestinas. Então isso criou não uma onda de perseguição aos palestinos, mas uma simples questão de que a Jordânia ela defende a sua identidade nacional, a sua identidade real, é um reino, no sentido de controlar muito essa migração palestina para o seu território. E o fato também é que a Jordânia sofre muito, porque não é diferente dos outros países da região, não é um país que tem recursos naturais, não tem petróleo, então tem de viver do comércio, é uma monarquia muito ocidentalizada, o rei tem inclusive cursos militares na Inglaterra, mas e já está abrigando mais de 1 milhão de refugiados sírios. Então, a Jordânia não teria nem o espaço, e não digo o espaço de território, estou dizendo mesmo o espaço de acomodar eventuais refugiados palestinos que viriam de Gaza. Eu vou aproveitar essa sua análise geopolítica para ir um pouco além, até porque nós sabemos que nenhum acontecimento internacional está isolado, há sempre uma interconexão entre eles. E junto com essa declaração do presidente Trump, nós temos dois outros eventos recentes que me parecem, pode ser que eu esteja errado, que vão interferir diretamente no conflito do Israel com Hamas. Um deles é a queda do governo sírio, com a deposição de Bashar al-Assad, e outro recente, que movimenta muito essa semana a mídia, é as conversas do presidente Trump com o presidente Putin sobre a paz na Rússia. E talvez a conexão desses eventos com o que a gente quer buscar de Israel Hamas esteja unificado num país que influencia muito aquela região do Oriente Médio, que é o Irã. O que o senhor tem a falar para a gente sobre isso? Fruto do acompanhamento do conflito, do estudo do conflito, a gente já sabia que o Irã tinha um papel preponderante nisso, patrocinou o Hamas, patrocina outros grupos na faixa de Gaza, como a Jihad Islâmica Palestina. Há alguns especialistas que colocam que, inclusive, o Irã controla a Jihad Islâmica Palestina e patrocina o Hamas. Existe uma diferença aí, porque uma coisa é você dar os materiais, os armamentos, o dinheiro, e outra coisa é você controlar. Então, o que a gente vê da parte do ânimo israelense é de que a assunção de Trump representa uma janela de oportunidade para agir diretamente contra aquilo que eles enxergam como a cabeça da serpente, que é o Irã. É o Irã que criou esse anel de fogo, que é a expressão israelense, para se referir aos grupos proxy do Irã, Hamas, a Islâmica Palestina, os dois Hezbollah do Iraque, o Kataib Hezbollah e o outro Hezbollah, que existem no Iraque, que foram criados pelo Irã, o próprio Hezbollah no Líbano e outras milícias que são utilizadas, animadas pelo Irã contra Israel, por exemplo, como os Houthis do Iêmen. Então, nesse momento, Israel vê uma janela de oportunidade para fazer uma ação contra o Irã que gere o enfraquecimento do Irã. E há a percepção, só que, embora nós achemos que, pela cobertura que passa no Brasil, de que isso seria uma janela de 4 anos, para os israelenses isso é uma janela de no máximo 1 ano. É uma janela desse ano. Eles não enxergam que Trump teria a vontade ou o desejo de realizar uma ação contra o Irã, por exemplo, no ano que vem. Então, há uma negociação. Esse fato pode estar sendo colocado no tabuleiro de negociação de paz com a Rússia? É o que eu ia chegar logo em seguida. Muito provavelmente esse diálogo na Arábia Saudita tripartite, embora tenha sido colocado muito bilateral pela cobertura, ele é tripartite. Se a gente for ver a foto, a gente vê de um lado o secretário de Estado americano, assessor de segurança nacional, negociador nomeado para a região, Mike Waltz, Marco Rubio e Steven Witkoff. Do lado russo, nós vemos várias figuras importantes. O Kirill Mentsov, que é um dos principais negociadores do Putin, mas é um negociador especializado em negociações de bastidores, não é uma figura que coloca a face naquilo que seria a face publicamente. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e alguns
veículos russos indicam também que viajou para a Arábia Saudita o chefe da inteligência externa russa, que é o Sergei Naryshkin. Além deles, na foto a gente vê muito claramente o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita e uma figura de confiança do Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, mas que hoje a gente pode entender que é o governante de fato saudita. Então, muito provavelmente a gente pode estar tendo uma negociação entre Estados Unidos e Rússia, no qual o Irã seja rifado pelos russos em troca da Ucrânia, em troca de um cessar-fogo generoso com os russos na Ucrânia. Em troca, os russos aceitariam abrir mão do apoio ao Irã e aí colocar o Irã na mira de Estados Unidos e Israel. Para comprovar isso na prática, a gente pode ver o que? A parte comercial da Rússia com o Irã está estagnado. É possível, desde a assunção do Trump, a gente tem visto um menor ritmo comercial russo e em matéria de armas, nada. Nada. Desde 20 de janeiro, nada nesse sentido. Então, a gente pode estar vendo aqui uma guinada geopolítica e uma guinada geopolítica forte. A gente tem que lembrar que Trump tem sido identificado como uma figura que olha as relações internacionais muito pelo lado do realismo e muito pelo lado que os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que devem. Então, isso até é uma paráfrase, uma citação do famoso diálogo dos Mérios, da história da Guerra do Peloponeso de Tucídides, mas é o que parece. O approach do Trump para as relações internacionais parece muito esse, de que os fortes têm as suas áreas de influência, um não toca na área de influência do outro e atuam em consórcio para criar uma ordem global. O que a gente pode estar vendo talvez seja isso. A nossa conversa está boa, eu acredito que os nossos ouvintes estão sendo aquinhoados com conhecimento diferente, difícil de a gente achar, mas infelizmente a gente tem que caminhar para o final, face à limitação de tempo que a gente tem do nosso podcast. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua para os nossos alunos aqui da Escola Comando Estado-Maior do Exército, e o senhor terminou de uma forma bastante empolgante, bastante emocionante até, com uma experiência própria que o senhor teve a oportunidade de viver no final da sua viagem. Eu queria que o senhor terminasse também relatando essa experiência para a gente. É possível? Israel tem um conceito que a gente visualiza muito no Yad Vashem, que é a história dos justos entre as nações. São pessoas que ajudaram o povo judaico sem ganhar nada em troca. E um justo entre as nações que eles têm é Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores de Vargas, uma das principais figuras envolvidas na criação da Organização das Nações Unidas, o primeiro a discursar, e por isso nasceu a tradição do Brasil ser o primeiro que abre, a nação que abre a sessão da Assembleia Geral todo ano, graças a Oswaldo Aranha. E os israelenses reputam que muito do esforço diplomático para o nascimento do Estado de Israel foi por causa de Oswaldo Aranha. Então você tem uma série de avenidas, ruas e praças Oswaldo Aranha por Israel. E existe uma praça muito bonita em Jerusalém, que é a Praça Oswaldo Aranha. Durante a minha estada lá, em alguns momentos a gente oscilava entre o traje formal e o traje informal. Nesse dia eu estava com um traje informal, eu estava com uma jaqueta que lembra uma jaqueta da FEB e estava com um símbolo da divisão expedicionária, com a cobra fumando e o Brasil escrito em cima. E eu como brasileiro, eu queria conhecer esse lugar e fui a uma praça muito bonita, muito arborizada, muito bem cuidada e fica muito próximo à entrada da cidade velha de Jerusalém. E eu fiquei impressionado, tanto que eu nem conseguia tirar foto, porque a praça é muito bonita mesmo. E tem lá uma pequena placa falando que é dedicada à memória do justo entre as nações, Oswaldo Aranha. E quando eu estava nesse momento, um senhor muito, muito idoso, israelense, me interpelou, olhou para mim, falou Brasil, eu respondi Brasil, ele falou obrigado. Aquilo ali me Mexe tomou, bastante, né? me tomou muito aquilo ali, eu fiquei muito impressionado, tanto que eu nem consegui ver ele sair assim, mas mexe bastante com a gente, assim, sabe? E é uma gratidão que eu não esperava ver. Não Bacana. esperava ver, mas é a memória dele e de alguns outros brasileiros, especialmente quando a gente vai ao Museu do Holocausto em Jerusalém, o Yad Vashem, ela é muito impressionante, assim. Então, eu acho que talvez tenha sido um momento muito bonito da viagem e que eu guardo com muito carinho, com muita emoção. A gente não podia deixar passar
essa sua história em branco, né? Os nossos ouvintes acho que merecem ouvir esse relato tão bacana. Nossa edição do Panorama termina aqui. Gostaríamos de agradecer ao professor Sandro e a todos os nossos ouvintes. Se você quiser saber mais sobre este assunto, acesse ompv.ecm.eb.mil.br. Sandro, você gostaria de fazer alguma consideração final? Então, desta forma, nós encerramos o nosso podcast, deixando uma última mensagem. Junte-se a nós, seja você também um oficial do Exército Brasileiro. Maiores informações na página eletrônica do Exército Brasileiro em www.eb.mil.br e em nossas redes sociais. Faça parte desta tropa.